Você já leu Watchmen? Conhece de capa a capa essa obra de arte? Calma. E se eu te disser que você não conhece o Watchmen tão bem assim? Inclusive, depois do vídeo de hoje, você vai querer reler essa obra de arte urgentemente. Vamos falar aqui dos easter eggs que nunca ou quase nunca foram notados por você. Watchmen é um quadrinho que você tem que ler e reler diversas e diversas vezes. E a cada leitura você sempre encontra algo novo. Não é à toa que ela é considerada uma obra-prima aí dos quadrinhos, né? São muitas referências e homenagens que esse quadrinho possui. O universo Watchmen é gigantesco e muito rico, porém no vídeo de hoje vamos mostrar somente 10 easter eggs que estão escondidos no Watchmen, que provavelmente você não notou, ou pelo menos a grande maioria dos leitores. Mas eu prometo que em breve farei um vídeo especial falando sobre o universo Watchmen dentro e fora dos quadrinhos. Então hoje vamos focar somente nos easter eggs, beleza? E atenção, é impossível falar de easter eggs sem dar spoiler. Então cara, se você ainda não leu o Watchmen, o primeiro link na descrição aí é um link onde você vai direto para um site onde você pode comprar o Watchmen. Você compra o Watchmen, leia o Watchmen e depois você volta aqui nesse vídeo e termina de assistir. Se você é contra spoiler. Mas se você não é contra spoiler, cara, continua assistindo porque esse vídeo tá gostoso, cara. E antes que eu me esqueça, também vou estar deixando na descrição aí um link que vai direto para uma postagem lá no nosso site www.monomaníacos.com.br e lá vai ter um texto de Felipe Alves que serviu como base para o vídeo de hoje. Então se você quiser se aprofundar mais um pouco, cara, clique aí e vai lá. Ozymandias, ou Marte. Adrian Veidt é a identidade não mais secreta de Ozymandias. No universo Watchmen ele é um dos primeiros que revelou sua identidade secreta. Então ele tem uma identidade pública e ele soube muito bem tirar proveito disso. Todos sabem que ele era o super-herói Ozymandias, então cara, ele simplesmente patenteou tudo. O cara vendeu bonecos, fez propaganda em revistas, camisa, caneca, tudo que um vlogger vende. E com isso ele obteve muito lucro. O cara é rico pra caralho! E quem já leu o HQ sabe que Ozymandias ele é o responsável por tudo que está acontecendo em Watchmen. É responsável por aquele plano que daria fim à Guerra Fria, fazendo assim a união entre União Soviética e Estados Unidos, com medo de um terrível alienígena que ele mesmo criou. E ele conta que todas as mortes que aconteceram de milhares de pessoas, incluindo a ex-mulher do Dr. Manhattan, o comediante e todos os cientistas que ajudaram nesse terrível plano, todas as pobres vítimas que foram necessárias para que seus planos concretizassem, iriam pesar na sua consciência até o fim de sua vida. E ele se obriga a sentir e lembrar de cada uma delas todos os dias. Isso deixa claro que Ozymandias, ou Ozzy como o comediante gostava de chamar ele de gozação, enxerga em si mesmo uma espécie de Marte, que sacrificou sua consciência, sua sanidade, seu bem-estar para assegurar a paz no mundo. Enfim, ele se julga um Marte. E Alan Moore, junto com Gibbons, o desenhista, ilustra isso muito bem na cena em que Ozzy levanta os braços dizendo "Consegui!". Repare que a cena simboliza uma crucificação de Ozymandias, sendo que a perspectiva em que seus braços estão erguidos é a mesma posição da crucificação. E se você reparar bem no fundo, tem ali uma pintura de Alexandre o Grande, que simboliza ali os pregos, com um bastão de madeira no braço direito e a espada de Alexandre o Grande no braço esquerdo. E a cena evoca claramente uma crucificação. E é nessa mesma cena em que vamos para o segundo easter egg. 5 minutos para meia-noite. Nessa cena existe mais um detalhe assombroso, cara. E você, meu amigo leitor, que leu com muito carinho essa história, não pode ter deixado de notar que o relógio é um símbolo muito vivenciado nessa revista. O relógio do Dr. Manhattan é indiretamente responsável por ele se transformar no que ele é. O relógio Doomsday Clock, que marca os minutos ou tempo relativo da proximidade da guerra nuclear. Os relógios são tão importantes que no final de cada capítulo vemos um pequeno relógio em preto e branco, que marca não apenas a aproximação da guerra, mas também a aproximação do fim da história. Em cada capítulo esse relógio vai avançando um pouco mais. Pois bem, nessa mesma cena, Ozzy levanta os braços em sinal de vitória, ou de crucificação. Podemos ver que devido ao contorno amarelo redondo que envolve a cena,
é similar ao corpo de um relógio amarelo. É a cor predominante nessa HQ. E os braços de Veidt, que pela perspectiva parece o braço direito mais comprido, representando aí o ponteiro dos minutos, e o braço esquerdo mais afastado, portanto mais curto, representando aí o ponteiro da hora. Ou seja, os braços do personagem parece que está marcando aí 5 minutos para meia-noite, que é justamente o horário marcado na HQ para acontecer a guerra. Que mão poderia traçar-te tão terrível simetria? O título do capítulo 5 é chamado de Terrível Simetria. Tem esse nome inspirado num poema de William Blake intitulado Tigre Tigre, que inclusive já foi usado por outros heróis, como por exemplo Batman. E o título faz menção à terrível simetria que é esse capítulo. Quem leu a obra certamente deve ter notado que as páginas espelham umas às outras. O mesmo número e posição de quadrinhos de uma página são exatamente correspondentes ao outro lado, culminando na sensacional cena em que Ozymandias derrota o assassino que foi contratado e tentou dar cabo à sua vida. E digo que vai além, inclusive as cores do capítulo, tanto no início quanto no final, são perfeitamente espelhados. Inclusive a cena que inicia o capítulo é um espelho distorcido da cena que fecha o capítulo. Confere lá. Os vários distintivos do comediante. Não é segredo pra ninguém, pra todo mundo que já leu o quadrinho sabe que o Smile, que é aquele bottom ou distintivo que o comediante carrega no peito, é sem sombra de dúvidas o símbolo mais conhecido do Watchmen. Está nos bonecos e nas capas de encadernados, camisetas, livros, canecas e tudo mais que blog vende. E não é segredo nenhum que Murray Gibbons enfiou esse Smile em tudo qualquer parte da revista. Inclusive na parte em que Dr. Manhattan vai para Marte, é mostrada uma cratera no planeta que se assemelha bastante ao sorriso do distintivo do comediante. São referências bem óbvias, né? Intencional mesmo. Talvez até para ilustrar a fala do Dr. Manhattan na trama, não existe coincidências. Mas o que talvez você não tenha notado é que esse Smile tem várias outras aparições na HQ não creditadas. E é um exercício muito divertido ficar procurando, só para dar alguns exemplos. Quando ocorre a explosão oriunda do alienígena que atacou Nova York, podemos ver vários destroços e cadáveres espalhados pelas ruas. Um desses destroços é a tampa do hidrante elétrico, em versão do Ozymandias que lhe rendeu milhões. Prometo explicar isso um pouco melhor no vídeo especial sobre o universo Watchmen. Mas a tampa desse hidrante, mais especificamente a tomada colocada na lateral, forma um Smile perfeito, e ainda com aquela manchinha de sangue similar ao conhecido símbolo do Watchmen. Em outra aparição é quando o comediante tem seu rosto mutilado pela vietnamita no flashback do Dr. Manhattan. Podemos ver que o sangue respingado no distintivo do Smile caiu exatamente no mesmo lugar que cairia 3 décadas depois, quando Ozymandias o mataria. Ops, spoiler. Ou quando Rorschach é morto pelo Dr. Manhattan. Mais um spoiler, desculpa. Quando ele queria e o seu silêncio. Podemos ver que a porta do túnel é amarelo e redondo, que forma um contorno do Smile, sendo que uma das estalactites forma o olho esquerdo e o manche do flutuador forma o olho direito. E a fumaça avermelhada, fruto da desintegração do Rorschach, passa no mesmo lugar onde o sangue caiu no distintivo do comediante. Tem muitos outros Smiles dessa forma, não creditada na revista. Faça o exercício de atenção na próxima vez que você for ler o Watchmen e veja quantos consegue descobrir. Inclusive volte aqui e deixe nos comentários. Cara, esse Smile é tão popular, é tão conhecido, que ele fez uma aparição aí numa revista nova da DC e deixou muitos fãs nerds da DC de cabelo em pé. Mensagens escondidas. Creio que esse fará mais sentido para quem leu o HQ em inglês. Murray Gibson deram um jeito de enquadrar várias mensagens, tanto nas capas quanto no decorrer da trama. Na cena da segunda edição em que Rorschach está transitando aí pelas ruas de Nova York, é possível ver um cartaz anunciando um show de Enola Gay and the Little Boys. Enola é o nome do avião B-29 da Segunda Guerra Mundial, que transportava aí a bomba de Hiroshima. E The Little Boy é simplesmente o apelido da bomba. Também nos destroços da destruição provocada pelo alienígena, podemos ver uma placa meio destruída do Institute for Spatial Studies, Instituto para Estudos Espaciais. Nessa placa há um reflexo que cobre algumas letras, destacando outras, deixando a mensagem For All Dies, ou Todos Morrerão. Note que inclusive o segundo L da palavra All é completado por um pedacinho de papel. E essa frase é uma referência ao plano de Ozymandias,
e as consequências desse plano. Ou ele leva o plano adiante de criar paz entre as nações, sacrificando milhares de pessoas, ou todos morrerão, or all dies. Na capa da edição 3 tem dois detalhes que com certeza escaparam aí na atenção de muitos leitores. Na capa podemos ver uma placa sinalizando um Fallout Shelter, não sei se é assim que pronuncia, é um abrigo atômico ou abrigo nuclear, coberto por um filete de fumaça. As bordas da revista estão tampando em algumas letras, e a fumaça também tampa em algumas letras, deixando em destaque All Hell, tudo inferno. É uma clara referência ao que aconteceria em caso de uma guerra nuclear, uma guerra atômica. Tudo viraria um inferno e abrigo nuclear nenhum iria dar conta de salvar aí toda a população. Ah, e um outro detalhe dessa capa é que a fumaça ela forma o perfil de uma caveira. No início é um pouco complicado para você observar, mas depois que você vê, cara, toda vez que você olhar para essa capa você vai ver a caveira. Dá uma olhada nisso. Man! Você é um filho da puta, man! A morte da inocência. Na edição 5 há uma parte muito forte, em que os detetives estão investigando a morte do comediante. E eles dão de cara com uma cena de crime onde um budista que estava desesperado com a guerra nuclear matou suas duas filhas e depois cortou a própria garganta. Eu sei, é uma passagem bem pesada, mas Alan Moore e Gibbons, com sua genialidade, souberam colocar isso de uma forma sem ter nada vulgar ou mostrando pedaços de corpos. Nessa cena, ele simplesmente instruiu Dave Gibbons a desenhar o pé da criança para fora do lençol. E na ponta do sapato, Gibbons desenhou um dos personagens mais amados pelas crianças naquela época, o cachorro Snoopy. Isso foi genialmente retratado, cara, mostrando que a guerra nuclear não era uma possibilidade, era algo certo, era algo que ia acontecer. E estava deixando todo mundo maluco. Que até mesmo um budista, que é uma das criaturas mais pacíficas, teria ficado maluco com a proximidade dessa guerra. Era o medo da guerra nuclear colocado aí num exemplo prático e terrível. Quem referencia os referenciadores? Não é segredo nenhum, todo mundo sabe, cara, que a história Watchmen inicialmente não era para esses personagens. Alan Moore ia usar essa história, cara, nos personagens da Charlton Comics, que tinham sido comprados pela DC. Porém, a DC não liberou, então ele criou os personagens inspirados nos personagens da Charlton. E poucas pessoas devem ter percebido essa singela homenagem que Alan Moore fez ao personagem que deu origem, ou o personagem que inspirou ele a criar Rorschach, que é o Questão. Quem olha o Questão e olha o Rorschach vai falar que eles são irmãos. O Questão é um personagem da Charlton Comics que tinha aí como símbolo um ponto de interrogação. E já a Rorschach tem um símbolo mais complexo, que são aquelas imagens de borrão típicas do teste de Rorschach. E Rorschach, durante toda a HQ, sempre utilizou diversos elementos para recriar seu famoso símbolo. Mas uma cena em peculiar, ele pega um guardanapo e um pouco de molho de tomate e desenha um ponto de interrogação de cabeça para baixo. É o símbolo do Questão. Então ele dobra o guardanapo e quando ele abre, forma assim o símbolo de Rorschach. É um aceno sutil e ao mesmo tempo muito inteligente, ligado ao fato de que para Moore pudesse escrever Watchmen, o Questão teve que se tornar Rorschach. Outros heróis da DC dão as caras. Mas o Questão não foi o único personagem da DC que foi contemplado aí com uma homenagem ou uma referência. O super-herói primordial da DC Comics, o Superman, também teve o seu símbolo de certa forma referenciado aí na HQ. Importante lembrar que no universo do Watchmen não tem quadrinhos de super-heróis. Isso eu vou explicar melhor no vídeo especial sobre o Watchmen. Pois bem, já que não existem os super-heróis de quadrinhos naquele universo do Watchmen, então aonde que está essa referência do Superman? Se você reparar na placa onde está localizada a entrada do complexo militar onde o Dr. Manhattan vive juntamente com sua esposa Spectral, o símbolo da placa é um contorno exato do primeiro logotipo do Superman, quando estreou nos quadrinhos em 1938. Outro super-herói que teve aí o seu símbolo exposto no quadrinho é o Flash. Nas cenas em que são mostradas as consequências do ataque alienígena, podemos ver ao fundo o símbolo do Flash num dos hidrantes elétricos de Ozymandias.
Bem-vindos ao Vietnã, o 51º estado dos Estados Unidos da América. Essa é bem rapidinha. Quem leu aí HQ sabe que a guerra do Vietnã terminou diferente do que terminou na realidade. Enquanto no mundo real os Estados Unidos perdeu a guerra e tem que engolir esse orgulho aí a seco, no universo fictício da HQ, graças ao Dr. Manhattan, Estados Unidos venceram facilmente o conflito, muitos anos antes do fim da guerra no mundo real. Essa vitória dos Estados Unidos, utilizando sua maior arma, fez com que o Vietnã não apenas fosse derrotado, mas fosse anexado ao território americano, como o 51º estado dos Estados Unidos. E na edição 2 podemos ver aí na lateral um pôster com essa informação. Vou lhes dar corpos além das suas mais selvagens imaginações. Um dos easter eggs mais marcantes e mais ignorados é sobre o método Veidt. Precisamos lembrar que Adrian Veidt, o Ozymandias, ele não é simplesmente aí o homem mais inteligente ou o homem mais rico no universo do Watchmen. Não, meus amiguinhos. Ele também é um excelente homem de negócios, sendo que lucrou em várias áreas vendendo a sua imagem. E além de ser o homem mais inteligente, mais rico, também é considerado aí o homem mais forte, e mais rápido, e mais atlético. Enfim, ele é considerado o homem que se encontra no ápice do condicionamento físico humano. E como várias celebridades saradas aí dos anos 80, Ozymandias também começou a vender um método Veidt, que eram fitas de vídeos e revistas explicando o método que ele elaborou para que as pessoas comuns pudessem chegar a ter o corpo que ele tinha, a estrutura de Ozymandias. E o que chama atenção para este método em particular é que na edição final do Watchmen podemos ver nas destruições aí causadas pelo terrível alienígena. Podemos notar em uma revista sendo carregada pelo vento flutuando entre os destroços. E no verso da revista tem o anúncio do método Veidt, com o slogan: vou lhes dar corpos além das suas mais selvagens imaginações. E no final da trama, como fica evidenciado aí nessa cena em que a revista está flutuando, é revelado que Veidt conseguiu cumprir a sua promessa. Mas não do jeito que as pessoas imaginavam, né, que ia ter o físico aí de Ozymandias, mas que realmente lhe deu corpos além dos sonhos mais selvagens. Muitos corpos. Corpos e corpos, milhares de corpos. E podemos dizer que ele é um homem que cumpre aí sua palavra. Ufa! Caraca, esse vídeo ficou gigante. É impossível o vídeo ficar pequeno quando se trata do Watchmen. Então deixe aí nos comentários as outras referências que você já percebeu, que você conhece, que não foi mencionado aqui nesse vídeo. Claro que podemos colocar em breve aí numa parte 2, ou talvez até no vídeo especial do Watchmen. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueça do like, que o like ajuda demais o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, cara. Só assim você vai receber a notificação de quando postar aí um novo vídeo. Ah, e é muito importante também, me siga nas redes sociais, porque, como todo mundo sabe, o YouTube às vezes ele é meio bugado. Então sempre vou estar postando aí nas minhas redes sociais assim que sair vídeo novo. E depois de perceber que tudo é uma piada, ser um comediante é a única coisa que faz sentido. Let's go!